Pense na seguinte situação, você começa um negócio no ramo da educação, você vai ralando dia e noite, trabalhando bastante, no começo é só você, para tentar ganhar um pouquinho desse grande mercado que está crescendo bastante da educação privada, né? Já que a educação estatal ela costuma deixar a desejar. E você vai pegando os recursos que você ganha inicialmente e vai investindo para que esse negócio ele vire de fato uma empresa, dependa cada vez menos de você, você tenha mais equipe. E ao longo do tempo ele vai dando mais dinheiro, você pega parte disso para viver, mas guarda sempre a maior parte para reinvestir no crescimento do seu próprio negócio. Você baixa o ticket dos seus produtos para poder abocanhar uma maior fatia desse mercado em comparação com os concorrentes. Com o tempo, com um negócio mais maduro e para não ficar para trás, você começa a falar com fundos de investimento, de private equity, de venture capital. Você abre mão de uma parte do seu negócio, vende essa fatia para esses fundos, ganha recursos e investe mais no crescimento da empresa. Depois você faz até um IPO em bolsa de valores. E agora o seu negócio, que não é mais só seu, agora ele tem ações pulverizadas pelo mercado, você tem milhares de investidores que confiaram em você, eles aceitaram correr um risco para financiar o seu sonho de transformar a sua empresa, que começou muito pequena, em um grande conglomerado da educação. E eles fazem isso, logicamente, não porque são bonzinhos, eles investem em você porque eles veem os números de faturamento, de lucro, do crescimento dos lucros e esperam obter um retorno desse principal investido com mais um ganho vindo dos crescimentos da sua empresa. Tá tudo muito bom até agora e essa é a história de vários empreendedores que usaram esse ramo da educação para construir grandes negócios. O único problema é que se essa história está sendo contada na China, nesse momento ela provavelmente teve um fim. Porque há coisa de uma semana, o Partido Comunista Chinês proibiu as empresas de educação de obterem lucro com os seus negócios. E por conta disso eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar um pouco dos motivos pelos quais eu não invisto R$1 do meu dinheiro na China. Para você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. Se você gostar desse vídeo, te convido a deixar um like, se inscrever aqui no canal. E eu sou um adepto da diversificação do portfólio. Então eu não gosto de ter todo o meu dinheiro aqui no Brasil, invisto em outros países, uso o mercado americano para isso, já que pelo mercado americano você consegue acessar boa parte dos países do mundo, só que eu tenho uma regra na hora de fazer os meus investimentos. Eu quero investir em países que tenham mais segurança jurídica do que o Brasil. E nesse caso, como fica muito nítido pelo que está acontecendo na China, embora eles sejam hoje a segunda maior economia do mundo, muita gente já projetando o ano em que eles se tornarão a primeira, passando os Estados Unidos, né? E lógico que isso pode vir a acontecer, mas é sempre bom lembrar que faziam o mesmo tipo de conta com o Japão na década de 80 e com a Argentina no começo do século 20, e nem o Japão nem a Argentina passaram os Estados Unidos. Mas, de fato, os números a favor da China são muito robustos. Mas a questão é que, na China, nada é tão seu que não possa passar a ser do governo, como está acontecendo agora com o setor de educação privada. E pensando naqueles investidores que toparam correr risco para financiar o sonho, né, de transformar uma empresa de educação que começou pequenininha em um conglomerado gigantesco, bilionário, como já haviam várias empresas de educação lá bilionárias listadas em bolsa de valores, o que está acontecendo é justamente isso. Porque se você faz contas utilizando, por exemplo, aquele múltiplo de preço-lucro na hora de comprar uma empresa, agora que o lucro é zero, né, para onde vai o preço dessa empresa? Está dividido por zero. O preço dela tem que ir a zero também, porque afinal de contas, quem quer ser acionista de alguma coisa que é proibida de dar lucros e não vai mais crescer? Sem os lucros, não há capacidade de reinvestimento. Não se enganem, né? Essa proibição de lucro é quase que uma estatização forçada do mercado de educação na China. E o motivo alegado para eles estarem fazendo isso, né, e um outro que eu acho que está por trás também, é uma questão de uma política equivocada que aconteceu há menos de 4 décadas. O Nassim Taleb ele tem uma frase muito interessante, onde ele fala que uma intervenção gera necessidade de uma próxima intervenção para corrigir essa primeira. Na China, do final da década de 70, foi feita uma intervenção para tentar frear o grande crescimento populacional que eles tinham. Na cultura chinesa, o comum são grandes famílias. Então, o Partido Comunista Chinês, que falava que a culpa da pobreza da China era devido à sua grande população, resolveu proibir várias famílias, havia algumas exceções, de terem mais de um filho. Essa foi a chamada política do filho único, que durou cerca de 35 anos. Ela acabou ali nos idos de 2015. E fruto dessa política, algumas coisas aconteceram. As famílias não podiam ter mais de um filho, se tivessem, pagavam pesadas multas. Na hora que nascia um filho, como as famílias chinesas preferiam um filho homem, né, filhas mulheres foram abandonadas, alguns bebês eram sacrificados, porque na cultura deles, né, eles pensavam, não, quem vai sustentar melhor a família no futuro será um filho homem.
Então, hoje, o resultado disso, 35 anos depois, é que há muito mais homens, mais ou menos com a minha idade lá na China, em comparação ao número de mulheres. E pense que um único rapaz ele vai ser responsável por sustentar na velhice os seus pais, né? E caso os pais dos pais estejam vivos ainda, né, tem os avós de cada lado. Então é uma pessoa para sustentar 6 pessoas. E essa pessoa, ela tem dificuldade para arranjar um matrimônio, já que há mais homens do que mulheres. E mesmo quando há um matrimônio, agora que a China quer reverter essa política, já acabou, né? Podem ter 2 filhos, até 3 filhos. O que acontece é que as taxas de natalidade pelo mundo, elas estão mais baixas, inclusive na China, devido aos fatores normais que a gente vê hoje em dia. Entrada da mulher no mercado de trabalho, o custo de educação é muito alto, e aí que veio a brilhante ideia de algum burocrata do Partido Comunista Chinês que simplesmente decidiu, se as pessoas não estão tendo filhos porque o custo da educação é muito alto, então vamos baixar esse custo da educação, tornando proibido o lucro dentro dessa atividade, que é o que está acontecendo agora. E a consequência imediata disso para quem investe na China é uma queda das bolsas de valores lá fora, né? Até talvez isso tenha puxado também boa parte do mercado junto, talvez seja temor de elevação de juros dos Estados Unidos, enfim, correlação não é causalidade, mas em todo caso tem uma empresa que ele ilustra bem o que está acontecendo lá. O código dela em bolsa de valores é GOTU, G-O-T-U. Ela é listada na bolsa de valores de Nova York e depois do seu topo, porque foi em 142 dólares e 70 centavos, a ação da GOTU nesse momento está sendo negociada a 3 dólares e 19 centavos. Isso desde as máximas de janeiro, e é bom falar que a empresa já estava caindo antes, mas desde as máximas de janeiro é uma queda superior a 97%, então é 97% de perda do capital, para quem estava comprado lá no topo de janeiro. E o mais interessante é que com muito pouca expectativa de recuperação desse resultado, a não ser que o Partido Comunista Chinês ele volte atrás nessa decisão. E tem muita gente que fala, não, talvez eles voltem atrás, porque afinal de contas isso gera muita desconfiança do mercado. Até por isso que essas perdas no setor de educação estão se alastrando para outros setores. Porque se eles fazem isso com um setor, qual é o obstáculo para que eles façam com outros depois? Simplesmente não há obstáculos. O que eles decidirem, né, escreverem num papel, vai ser aquilo que vai ser feito. Tem uma frase de um personagem chamado Caderus, na obra O Conde de Monte Cristo, que ilustra muito bem isso. Ele fala que sempre teve mais medo de um papel e uma caneta do que de uma espada ou uma pistola. Porque, de fato, uma caneta na mão desses caras pode fazer um estrago tremendo, né? E, por conta disso, tem muita gente se desfazendo de posições na China. E aí, vários investidores naturalmente pensam, bom, esse é o momento de entrar naquele mercado. Mas, e eu vou citar um pensamento do Nassim Taleb que eu acho muito interessante, que afirma que quando há chance de ruína naquilo que você vai fazer, os possíveis ganhos não compensam os riscos. E na China você tem esse tipo de chance porque vai saber o que vai passar pela cabeça do dirigente do Partido Comunista Chinês. No setor de educação, eu acho até que demorou para isso acontecer pelo seguinte, né? O que está acontecendo no mundo hoje? Você acabou de ter um monte de revoltas em Cuba, pouco tempo depois que a internet foi liberada lá. Na China, você tem pesadas verificações e proibições na internet chinesa, então as pessoas usam redes sociais, mas não é totalmente liberado, o partido fica monitorando o tempo todo, mas na China o pessoal já tem mais acesso à informação do que em Cuba, já que a internet é liberada em Cuba, mas é caríssima, né? Eu gravei um podcast, inclusive, com a Zoe Martinez, que fugiu de Cuba com a família dela, né? Aos poucos, o episódio ficou bem bacana, explicando como são as coisas lá em Cuba. E na China, querendo ou não, né, elas são melhores. E o que deve acontecer na China é que essa informação descentralizada, pessoas tendo acesso a fontes de informação que não são aquelas aprovadas pelo partido, e vira e mexe isso acontece, vão criando pequenas bolhas que podem ocasionar uma revolta social. Então, a Coreia do Norte, por exemplo, tem muito a ensinar para o Partido Comunista Chinês, já que lá o pessoal não tem acesso à informação. Tem aquela série do Netflix, Como Ser um Ditador, mostrando como a família Kim na Coreia foi altamente bem-sucedida, né? Já que o Kim Jong-un é a terceira geração da família dele no poder, o acesso à informação lá é totalmente centralizado, tanto que, segundo esse documentário lá do Netflix, Como Ser um Ditador, para os norte-coreanos, o Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un, era a segunda geração, né? A lenda dele na Coreia, propagada com fatos estatais passados ali pelo governo, é de que ele teria aprendido a andar com 3 semanas, a dirigir com 8, de que ele era capaz de controlar o tempo, né? O humor dele mudava o tempo, de que ele escreveu 1.500 livros, esses livros guardados de uma biblioteca estatal, então praticamente
um gênio, de que ele não precisava de privada, porque tudo que ele comia era aproveitado pelo corpo dele, então um ser humano biologicamente é quase perfeito, né? Imagina um norte-coreano vendo isso, o cara que nasceu depois de 49, quando os socialistas tomaram conta da Coreia do Norte, imagina o cara que nasceu na Coreia do Norte, só tem informação vinda do partido. Para esse cara, aquilo é a realidade. E o mais interessante desse documentário é que ele fala que como último presente à humanidade, o Kim Jong-il, para os norte-coreanos, ainda foi o inventor do hambúrguer. Foi ele que teve a ideia do hambúrguer. Então, para os norte-coreanos, o hambúrguer foi inventado pelo Kim Jong-il, né? Pelo ditador supremo ali da vez, que contava com 99,9% dos votos, né? O Kim Jong-un ainda superou ele com 100% dos votos. Então, a Coreia, para a China, é o exemplo de sucesso. A China, ela já deu mole, ela já liberou a internet de alguma maneira, as pessoas já estão se conectando, então por mais poderoso que seja o Partido Comunista Chinês, uma hora eles poderão ter problemas com isso. E aí, já pensando nisso, além dessa questão de baixar o custo da educação, tem outro bônus em você simplesmente pegar esse setor da educação privada e transformar ele num setor proibido de lucrar, quase um setor estatal, né? Já que as únicas empresas que sobrevivem durante muito tempo sem lucro e sem fazer rodadas para se vender pedaços da empresa, onde os investidores só compram pensando em ter um lucro futuro, são as empresas estatais, que é a questão de ter um absoluto controle sobre educação na China. Não que esse controle já não exista hoje, há uma pesada fiscalização sobre aquilo que vai ser ensinado para os alunos. Mas, na hora que você faz isso, você tira todos os investidores estrangeiros desse setor de educação, você deixa ele cada vez mais dependente do Estado e com isso, né, o controle passa a ser mais forte. Então eles já estão pensando em moldar as cabeças dos estudantes hoje para garantir mais alguns anos de perpetuidade do regime chinês. Mas basicamente o motivo para não investir na China, na verdade, um dos motivos, eu podia continuar esse vídeo aqui com vários outros, né, a questão da minoria uigur, que eles estão fazendo com eles lá na China também, né, campos de concentração, etc. Pensar que cada R$1 que eu tenho é um voto que eu dou, e se eu coloco meu dinheiro lá, eu estou apoiando também o que eles estão fazendo. Mas o principal, pensando em termos econômicos, é que o investimento seria aquilo que te garante uma razoável segurança em termos de preservação do principal, com uma possibilidade de retorno, né, e vindo de juros compostos, de valorização das ações, etc. E lá você tem essa possibilidade de retorno, ela existe. Mas, por mais que a gente veja a China como um mercado promissor, que fique disfarçado muitas vezes de um mercado mais capitalista, a questão é que a qualquer momento esse seu principal aqui ele vai estar em risco devido a uma intervenção feita por um pessoal ali com uma canetada, coisa que é muito mais difícil de acontecer em países com uma estrutura onde você tem pesos e contrapesos na parte do governo e mais segurança jurídica impedindo que aquilo que é seu não passe num piscar de olhos a ser do governo, ou uma intervenção tão grande que isso não seja nem necessário, mas uma proibição de lucro já acabaria com o patrimônio de uma empresa, por exemplo, igual está acontecendo lá com a GoTo, listado na Bolsa de Nova York, como eu mostrei. E é isso, eu gostaria de saber a sua opinião, deixa aqui também um comentário falando sobre se você investe na China, se não investe, os porquês se não investe, o que você está achando disso. Se gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.